Já ouviu falar no carnaval mais genuíno de Portugal? E da gastronomia de Trás-os-Montes? Tudo isto vimos no programa anterior. E no programa de hoje vamos até à capital portuguesa. Você sabe quem foram os primeiros povos a habitar nesta cidade? Ou que a cidade foi construída em 7 colinas? A mais antiga é a Colina de São Jorge. Mas em Lisboa há muita história para contar. Fique connosco! Estamos aqui por mais uma cidade, mas não é só mais uma, é sim a capital portuguesa. Não conhece a capital de Portugal? Então fique com estas imagens. Uma cidade milenar que tem muito para contar. Onde nós estamos na colina de Santo André, no Miradouro da Senhora do Monte. Estamos assim aqui numa vista tão bonita e não é só uma vista bonita, esta vista bonita é Lisboa e Lisboa tem muita história. E para falar em história nós vamos começar desde o início da história, não é? Cristina que nos vai contar agora um bocadinho como é que tudo começou, desta vista toda linda. Sei que está ali um castelo e este castelo de certeza que já é super antigo. Verdade, é um castelo bem antigo, porque a primeira muralha que foi construída pelos romanos, e estamos a falar no período, claro, logo depois da queda do Império Romano, e até antes tiveram que construir uma muralha. Mas antes disso já havia pessoas a viver aqui em Lisboa, os fenícios. Os fenícios chegaram pelo menos no século VI a.C. É uma cidade com imensa história e vamos descobri-la ao longo do dia. E quando dizemos que Lisboa foi construída em 7 colinas, e do sítio onde estamos conseguimos ter a panorâmica sobre a cidade histórica, as 7 colinas e os 5 bairros históricos, é um processo que demorou pelo menos 1500 anos e vamos descobri-lo ao longo destes dias. Mas 1500 anos foi imensos séculos, não foi um ano, nem 2, nem 3. E foi sempre as mesmas pessoas ou passaram aqui vários povos aqui em Lisboa? E sim, tem toda a razão, passaram variedíssimos povos, desde de facto os fenícios e entre eles os cartagineses, depois haveremos de explorar um bocadinho melhor a diferença. Os romanos, evidentemente, também se estabeleceram em Lisboa e foram eles que até Júlio César, no primeiro século a.C., deu o nome a Lisboa de Felicita Julia. Ele chamava-se Júlio, não é? Portanto, ele nomeou a cidade por si próprio, pelo seu próprio nome, Felicita Julia. E depois vieram os bárbaros, vieram os muçulmanos, os árabes, todas estas populações habitaram a cidade de Lisboa, mas sempre junto àquele castelo.
Portanto, não habitaram as colinas fronteiras, nem esta onde nós nos encontramos. E há uma razão muito forte pela qual eles se instalaram ali. Tem a ver com a presença da água na colina do castelo. Em 1147, o nosso primeiro rei fundador, o Dom Afonso Henriques, conquistou o castelo aos muçulmanos. E a partir daí, então, Lisboa não foi a primeira capital, de facto, mas tornou-se uma cidade muito importante. A primeira capital foi Coimbra, a segunda capital, então, sim, do reino, Lisboa, só em 1255, mas estamos numa colina que tem muito a ver com a reconquista de Lisboa. Lisboa foi conquistada pelos muçulmanos no século VIII e, nesse momento, organizou-se logo um movimento chamado de Reconquista, portanto, do norte para sul, para retomar todas as cidades que tinham sido já cristãs aos muçulmanos. E é neste período da Reconquista que, enfim, tem a ver também com a Segunda Cruzada, naquela altura, entre 1140 e 1150, que a cidade foi conquistada aos muçulmanos pelo nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques. E depois de conquistada a cidade, Dom Afonso Henriques erigiu uma pequena capela neste monte, dedicada ao primeiro bispo de Lisboa, não se sabe bem, há uma lenda. O primeiro bispo de Lisboa terá sido um senhor chamado São Gens. Gens, quando ele nasceu, a mãe morreu de parto. E então começou a haver uma lenda associada a este santo, que as senhoras, as parturientes, enquanto grávidas, se sentavam na cadeira onde São Gens se havia sentado enquanto bispo, para orar ao santo para que, enfim, tivessem um bom parto e não morressem, que era uma coisa que acontecia muito naquele tempo. E isto foi de tal maneira importante que a nossa rainha, Dona Maria Vitória, a esposa do nosso rei Dom João V, veio sentar-se nesta cadeira quando engravidou, para ter um bom parto e dar um herdeiro ao rei, o nosso rei Dom João V, o Magnânimo. Portanto, é uma lenda muito interessante e ainda hoje em dia, esta já não é a capela original. A capela original caiu com o terremoto em 1755, mas a cadeira ainda lá está. Cadeira original. A cadeira de São Gens. E ainda vêm hoje em dia senhoras lisboetas sentarem-se naquela cadeira quando estão grávidas para terem uma boa hora. Descemos pela colina que em séculos passados era conhecida por ser de bons ares, pois era frequentada por nobres. E agora vamos até ao topo da primeira colina a ser habitada, a colina de São Jorge, que hoje em dia é um importante ponto turístico de Lisboa. Chega a receber 2 milhões de turistas por ano. Estamos a falar de mais de 5.000 visitas por dia. E para nos situar agora, está aqui neste mapa e vamos entrar aqui para dentro. Sim, é verdade. Portanto, quando nós falamos das muralhas antigas de Lisboa, há várias muralhas, não é? Portanto, existia uma muralha romana, que é o que vemos aí à nossa frente, era o traçado da muralha romana, e se olharmos aqui para esta figura, nós estaríamos aqui no século XII, isto aqui seria a muralha romana. Depois houve uma outra muralha medieval com essas torres, não é? Que é o traçado que vemos aqui para baixo, e os visitantes, quando quiserem voltar cá, podem seguir todo o traçado. Vocês podem ir pela parte de fora, há vários destes tótems, como se diz, e podem ver todas as antigas portas. E o que está escuro, o que está tracejado, são pedaços da muralha que desapareceram. O que está assim, amarelo escuro, são pedaços da muralha que ainda existem. Estamos já dentro do perímetro da antiga muralha medieval, vamos entrar para dentro do castelo. Não vamos fazer todo o percurso, porque isso demora muito tempo, mas é uma muito boa ideia, quando visitarem a cidade antiga, seguirem o percurso da muralha. E de vez em quando olhem para o chão, porque se olharem para o chão, veem QR codes, onde podem fazer com o vosso telemóvel, não é? O que está por baixo, que normalmente é a Lisboa romana. É muito interessante. Uau, vou já tirar o meu.
embora não pareça, já estamos dentro do castelo. Sim, Castelo de São Jorge, porque o padroeiro de Lisboa, naquela altura, o padroeiro das tropas que conquistaram Lisboa, naquela altura, era de facto São Jorge. Enfim, sim, estamos dentro do perímetro do Castelo de São Jorge, que é um castelo habitado, porque de facto nós quando consideramos um castelo e pensamos só numa torre com muralhas, não, havia muito mais do que isso. Havia uma praça de armas para os cavaleiros fazerem aqueles torneios medievais, havia um paço onde se residia, havia o pessoal que trabalhava para a família real e toda essa gente vivia dentro do que era o castelo. E o Castelo de São Jorge em Lisboa é dos melhores exemplos, quiçá dos melhores exemplos do que era um castelo medieval, claro, bastante reconstruído já no século XIX, mas percebe-se muito bem como é que se vivia na época medieval dentro de um castelo. E ainda aqui vivem dentro deste castelo, que é um facto muito interessante. Sim, vivem pessoas aqui dentro do castelo, que é um dos bairros históricos da cidade de Lisboa. O castelo, no alto da colina de São Jorge, e depois temos para o sul o bairro da Alfama, não é? E depois para o lado norte o bairro da Moraria. Tudo isso faz parte da colina do castelo, da colina de São Jorge. O bairro do Castelo é o coração geográfico e patriótico de Lisboa. Foi daqui que o resto da cidade cresceu e floresceu. E para você que só chegou agora, iniciamos a nossa descoberta pela cidade de Lisboa. Com uma vista panorâmica da cidade, visitamos o Miradouro da Senhora do Monte e fomos até ao coração geográfico e patriótico de Lisboa, a primeira colina a ser habitada e onde fica o seu castelo, a colina de São Jorge. Fique connosco e descubra a história da capital portuguesa. Na colina de São Jorge existem ruas bastante antigas com detalhes interessantes, como a Rua do Salvador. Estes bairros aqui são assim medievais, que têm tudo a ver com a história que você contou-me há bocado ainda, não é? Verdade, verdade. Portanto, estamos a passar num dos antigos bairros medievais de Lisboa, que hoje em dia é uma zona histórica da cidade. Estamos aqui muito junto à Alfama, vamos depois ver mais em pormenor o bairro da Alfama, mas que ainda se vê a estrutura do que era a cidade medieval, com estas ruas estreitinhas, sem um planeamento urbano ou urbanístico. Portanto, as cidades iam crescer de uma forma orgânica. E sabemos que, então, para os finais do 17, havia grandes problemas, inclusive problemas de trânsito nesta parte da cidade. Era uma cidade difícil de acesso. Vamos continuar, porque eu quero mostrar uma coisa muito interessante que se encontra a meio desta rua do nosso lado esquerdo. Veja lá se consegue ler o que lá está. Temos aí escrito nessa placa. Diz aqui, ano de 1686. Verdade. X. Diz aqui X. Não. E pronto. Não. Pois o que temos aqui, eu vou tentar ler de forma que seja compreensível. De facto, está escrito ano de 1686, temos a data bem legível, não é? 1686, e diz aqui, Sua Majestade ordena que os coches e as seges e liteiras que vêm da portaria de São Salvador recuem. O que quer dizer que a portaria de São Salvador era ali embaixo, quando liteiras, seges, que são aquelas cadeirinhas que as pessoas iam lá sentadas e depois tinham alguém que as fazia mover, não é? Ou alguém, ou mesmo burros, vinham do sul, da parte de baixo para norte, e se da parte norte viesse, sei lá, uma junta de bois, quem subisse tinha que recuar. Portanto, isto é um sinal de trânsito. Então isto é uma placa de trânsito. É uma placa de trânsito. Não tem nada a ver com queijo. Não. Pronto, e haveria várias em Lisboa para regular o fluxo de trânsito
nestas pequenas vielas da cidade antiga de Lisboa, que grande parte delas sobreviveram ao terremoto. Portanto, a estrutura desta parte da cidade, que vale a pena visitar, toda a gente veio aqui por causa dos Santos Populares, já vamos ver daqui a um bocado em Alfama, já está tudo aposto para os Santos Populares, mas vale a pena vir visitar com mais calma para ver estes pequenos pormenores de Lisboa antiga. Nunca diria que isto era um sinal de trânsito. Não sei se vocês acham que isto tem cara de sinal de trânsito, mas é um sinal de trânsito Do século XVII. Século XVII. Detalhes históricos como este há muitos nas ruas de Lisboa, como por exemplo esta Casa Amarela, que resistiu ao terremoto de 1755. É considerada como uma das mais antigas casas de Lisboa e, à semelhança dos antigos bairros, a casa ia sendo construída organicamente, conforme as necessidades. Tal como esta, que também é um outro exemplo de uma casa com mais de 500 anos ainda habitada. E na Rua de Santiago encontramos também um pormenor curioso. Porquê que eles nestes cantos, nos becos, não é, metem estas coisas aqui? Qual é a função disto? Pois é, ainda. Olha, é que casas de banho em casa, aqui nestas zonas históricas, é só no século XX e muito para lá. Portanto, antigamente as pessoas, coitadas, não tinham casa de banho em casa, o que é que faziam? Xixi de encontrar a parede. E então, de vez em quando encontramos urinóis, ainda há um ou outro em Lisboa, mas para evitar, especialmente com os homens, não é? Fizessem xixi de encontrar a parede, que é mesmo assim, pôs aqui estas estruturas redondas para evitar esses maus hábitos, vá. Mas era difícil, porque não haviam assim casas de banho públicas. E assim várias curiosidades existem pela capital portuguesa. Basta tirar um dia para os descobrir num agradável passeio. Ao atravessar a Rua de Santiago, fica um dos mais famosos miradouros de Lisboa, o Miradouro de Santa Luzia. Possui um pequeno jardim, uma varanda bastante característica e com sombra, e uma ampla vista sobre o bairro da Alfama e sobre o Rio Tejo, para apreciar sem pressa. E é costume encontrar por aqui artistas que tornam o clima ainda melhor. I'm yours right now. Yeah, I put a spell on you. E para além da bela vista, a história também está presente aqui. Estamos no Miradouro de Santa Luzia, em Lisboa, e aqui tem um painel de azulejos com a conquista a Lisboa, aqui mesmo atrás de nós. Sim, Ina, conta uma história, que é uma lenda mais do que história, do episódio que se passou durante a conquista de Lisboa em 1147. Diz-se que um cavaleiro chamado Martim Muniz se entalou numa porta do castelo para os mouros não fecharem a porta e depois, ele morreu, coitado, morreu ali entalado, mas permitiu aos soldados, aos cruzados, entrarem dentro do castelo e conquistarem o castelo. Sabemos que isto é uma lenda, porque era quase impossível ele conseguir subir até àquela porta. O que aconteceu foi que estes cruzados se instalaram junto às portas, disse isto, fizeram o cerco à cidade, ninguém podia entrar e sair. Isto aconteceu durante o verão, chegados a outubro não havia água que beber, não havia nada que comer e as pessoas simplesmente abriram as portas e entregaram-se, não é, aos cruzados. Foi assim que foi conquistada a cidade de Lisboa em 1147 e aqui vemos um bocadinho do que foi a conquista da cidade de Lisboa em 1147. A conquista de Lisboa foi um marco na formação do Reino de Portugal e teve impactos duradouros no desenvolvimento da cidade e do país. Lisboa tem pratos típicos? Vamos até ao restaurante Tabernita e já vamos descobrir.
agora fizemos a nossa pausa para o almoço, mas não é só um almoço, é um almoço lisboeta, digamos assim. Eu pedi um bacalhau à Brás. O bacalhau é algo muito característico em Portugal, mas o bacalhau à Brás é um prato mesmo de Lisboa. E aqui a Cristina pediu... Eu pedi algo que é um misto, porque temos o arroz de feijão, que é também tipicamente de Lisboa, mas com filetes, porque não tinham pataniscas de bacalhau e na realidade o prato de lisboeta é pataniscas de bacalhau com feijão. Mas os filetes também está muito bem. O seu prato é típico do Bairro Alto. Foi no Bairro Alto que se iniciou esse prato tão típico que é o bacalhau à Brás. Bairro Alto, que é aqui em Lisboa. É aqui em Lisboa, exato. Tem muito bom aspecto, tanto o seu prato como o meu. Sim. Então, Então, bom bom apetite. apetite. Obrigada. Já o cameraman não resistiu a um belo prato de carne. Acabámos aqui o nosso almoço e o senhor aqui do restaurante foi muito simpático, ofereceu-nos aqui ginginhas e disse que podíamos ficar com os copos que dizem o nome do restaurante e a dizer Lisboa. Tão queridos. Sim. Ginginha, que é uma bebida de facto bastante típica de Lisboa e da costa oeste. Então vamos fazer tchim-tchim. Tchim-tchim. Então lá, tchim-tchim. Estamos neste momento na colina de São Vicente, com um charme único, tal como este arco romântico de 1808. Esta colina também é conhecida pela Feira da Ladra, que acontece desde o século XII, todas as terças-feiras e sábados. Outro monumento imponente desta colina é a Igreja de São Vicente de Fora. Porquê de fora e não de dentro? Pois é, porque quando a igreja foi construída, na altura da conquista de Lisboa, portanto, por Dom Afonso Henriques mais uma vez, a igreja estava fora do que era o perímetro da muralha medieval que estivemos a ver anteriormente. E então daí, por essa razão, se chama São Vicente de Fora, porque estava fora da muralha medieval. Não era esta igreja, não era, uma igreja muito mais pequena, que caiu com um outro terremoto no século XVI. Ela foi reconstruída no século XVII e muito o que vemos sobreviveu ao terremoto de 1755. Então é uma igreja muito importante, não só pela magnífica fachada, é uma das grandes igrejas maneiristas de Portugal, mas também porque aqui nesta igreja Ina que estão tumulados quase todos os reis da nossa última dinastia, a dinastia de Bragança. Portanto, desde Dom João IV, não é, o primeiro rei daquela dinastia, até ao último rei de Portugal, Dom Manuel II, que morreu no exílio, só com exceção de um ou dois reis, os outros todos estão aqui enterrados, que é muito importante. No próximo programa Cidades de Portugal, vamos estar em Lisboa. Sabia que a cidade nem sempre teve esse nome? E conhece o símbolo de Lisboa? Vamos explorar o coração da cidade, os seus bairros mais antigos, onde nasceu a sua essência, incluindo o género musical único no mundo, o fado. Descubra isto e muito mais no seu programa Cidades de Portugal.